E é o seguinte, a pandemia do Covid-19 mudou a rotina e a gente, claro, sabe que muitas dúvidas surgiram. A vida de muita gente acabou sendo alterada. As dúvidas que surgiram e no âmbito jurídico não seria diferente. Por exemplo, como é que fica a lei da pensão alimentícia nesse período de crise? E é pensando em tirar essas dúvidas sobre esse momento que nós vamos conversar com a advogada doutora Daniele Batista através de chamada de vídeo. Muito boa tarde, doutora Daniele, muito obrigada por falar conosco aqui através da TV Atalaia do programa Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline, todos os telespectadores que estão aqui assistindo. Agradeço imensamente convite e o espaço aberto para falar de um tema tão atual e tão necessário nesse momento que a gente está vivendo, né? Muito obrigada mesmo. Sim, é isso que é importante a gente saber desse momento, né? Em relação à pensão alimentícia. Algo está mudando na lei de alimentos? Se quem paga aí a pensão, por exemplo, né, seguindo aí esse raciocínio, ficar exatamente desempregado, comprovar uma redução salarial, ele continua com o dever de pagar a pensão? Como é que funciona? Bom, inicialmente a gente precisa entender que, de fato, a pandemia ela trouxe uma modificação na rotina de vários e milhares de brasileiros, principalmente por conta do isolamento social. Em razão do próprio isolamento social, a gente teve fechamento de várias empresas e muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos. Da mesma forma que vários comerciantes e autônomos também tiveram que fechar suas portas. E por conta disso, a renda de milhares de famílias foi modificada, né? Foi reduzida. E justamente por isso, existem pessoas hoje que não estão conseguindo pagar a pensão alimentícia. E de fato é justificável. Vale lembrar, e isso é importantíssimo de lembrar, que a pandemia por si só, ela não é capaz de reduzir os valores de pensão alimentícia. É necessário que o devedor, ele comprove, de fato, que houve a redução da capacidade econômica dele. Caso não seja comprovado, aí realmente não poderia reduzir esses valores de pensão alimentícia. A gente precisa esclarecer que a pensão alimentícia, ela vai ser arbitrada pelo juiz e ele vai olhar dois requisitos, que seria a possibilidade do devedor de pagar e a necessidade dessa pessoa de receber. Esse valor que é arbitrado em juízo, ele só poderia ser majorado ou diminuído se uma das partes, no caso, ou o devedor, ou aquela pessoa que recebe alimentos, ele comprovasse diminuição na renda. Então, no momento em que a gente vive hoje, o pedido de revisão de alimentos, de fato, é bastante plausível e justificado. Isso é, se o devedor comprovar a redução da sua capacidade econômica. Sim, e é importante também a gente falar sobre, no caso das prisões, né? A gente sabe que quem está com dívida por pensão e não conseguir arcar e pagar aí, né, o valor devido, pode chegar a ser preso. E nesse período algo alterou também? Houve alguma reformulação? Sim, houve uma mudança. No dia 27 de março, o ministro Paulo de Tarso, do Supremo Tribunal de Justiça, ele atendeu um pedido da Defensoria Pública da União, no qual fazia o pedido de liberar esses presos que estavam no regime carcerário por conta da falta de pagamento da pensão alimentícia. Inclusive, houve, de fato, uma recomendação do próprio CNJ para que essas pessoas fossem liberadas por conta da pandemia, né, em razão do risco à saúde dessas pessoas. O que ficou muito controverso, e eu vejo muitos clientes chegarem ao escritório e perguntarem se essas pessoas que saíram das prisões e foram liberadas, entre aspas, já agora estão cumprindo o regime domiciliar, elas foram isentas de pagar a pensão alimentícia. Não, gente, não foi isento de pagar a pensão alimentícia, tá? A única coisa é que essas pessoas saíram da prisão por conta de algo que tinha a ver com sua saúde, né? Risco à saúde dessas pessoas, por recomendação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não desobriga que essas pessoas deixem de pagar a pensão alimentícia, inclusive aquelas que elas já estavam devendo quando foram presas e as futuras, certo? A soltura dessas pessoas em regime domiciliar não desobriga em nada, em absolutamente nada, o pagamento da pensão alimentícia. Sim. Só que a gente tem que entender, de fato, que essas pessoas estão passando por uma crise econômica.
E a gente tem que ter, de certa forma, um bom senso de analisar caso a caso. Então, às vezes, é bom a gente trazer algum exemplo para que a gente deixe assim, algo bem mais claro que as pessoas possam entender. Existem casos, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava e estava recebendo uma renda de R$ 1.500. Trabalhava de carteira assinada e tinha uma renda de R$ 1.500 mensal. E pagava uma pensão de R$ 350 a seu filho. Normal. E aí o que acontece? Por conta do isolamento, essa empresa em que ele trabalhava fechou as portas e ele foi demitido. E aí ele ficou sem renda nenhuma. Pleiteou o auxílio emergencial do governo e passou a receber R$ 600. Aí a gente se pergunta, será que esse pai que está recebendo R$ 600 de auxílio emergencial, ele tem condições e possibilidades de continuar pagando R$ 350 a seu filho? É desproporcional se a gente for pensar, porque ele estaria pagando mais do que ele estaria recebendo. Então, essa pessoa, esse devedor, ele também está em estado de vulnerabilidade. Então, a gente também tem que ter senso para analisar essas questões pontuais, tá? Isso a gente diz para as pessoas que tiveram renda reduzida. Lógico que para quem não teve diferença nenhuma, não vai fazer, elas vão continuar pagando da mesma forma. Certo? Não vai ter Doutora, diferença no nenhuma. caso da pessoa que pede demissão, né, nesse período, mas que não é nem justificado, talvez por outros motivos, a pessoa ela deve dar continuidade ao pagamento da pensão ou existe alteração em virtude do período também, ela acaba sendo beneficiada? Não, se essa pessoa, se houve qualquer diminuição na renda desse devedor, obrigatoriamente ele tem todo o direito, e está previsto em lei, logicamente, de diminuir, pedir para revisar, o que a gente chama, você vai procurar um advogado da sua confiança e você vai pedir para que seja feita uma ação de revisão de alimentos. Nessa ação, você vai provar que houve a perda da condição econômica por qualquer motivo, seja pela demissão, ou se você for autônomo, vamos dizer, seja barbeiro, você teve que fechar seu estabelecimento, não está funcionando, então aquela renda mensal que você tinha não existe mais. E aí, provando essas características, todos esses requisitos de diminuição da renda, o juiz provavelmente vai sim diminuir os valores de pensão. Então, aquele valor de pensão que você pagava antes, ele vai ser reduzido para um valor que seja real à sua condição econômica atual, por conta da pandemia. Mas independe do tipo de demissão, seja você tenha pedido, seja por justa causa, ou seja por demissão pela própria empresa, não importa. O que importa aqui, o critério, é a redução de renda. E ela que vai estabelecer a possibilidade ou não de diminuir os valores de pensões alimentícias. O importante é que não se deixe de pagar, em hipótese alguma, porque o menor precisa desse valor, inclusive para a sua sobrevivência. Sim. Então, a gente reforça para quem está em casa, para que possa ficar bem mais claro, o preso, né, por falta de pagamento de pensão alimentícia, ele, pelo entendimento do STJ, pode ser fazer o cumprimento aí dessa pena em regime aberto, né, por não representar risco à sociedade. Quem está com pensões atrasadas, sobre a pensão alimentícia atrasada nesse período de pandemia também, está sendo compreendida a situação, né? É algo que foge do controle e o STJ entende também que não é um motivo de prisão nesse momento, é isso? Isso, na verdade, ele vai continuar sendo devedor. Ele só vai sair do regime preso, ficar preso em regime domiciliar, né? Ele continua preso em casa. Para lembrar que caso esse preso ele descumpra com essa medida da prisão domiciliar, ele volta por prisional. E aí de lá ele não vai mais poder sair. E no caso dos devedores que estão para ser presos, eles nesse período eles podem ser presos? Eles podem ser presos, mas nada impede que o advogado desse devedor entre com pedido, provando, inclusive, a decisão do STJ e da regulamentação feita pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que ele seja solto em regime domiciliar. Mas continuo afirmando que, se você é mãe e está com a pensão do seu filho atrasada, você vai continuar executando esse devedor. As execuções vão continuar existindo de forma regular, tá? O que vai mudar é que, muitas vezes, esse devedor que iria para o regime prisional, ele fica em casa, preso em seu domicílio, mas continua devendo a pensão alimentícia.
Contudo, eu acho que nesse momento a gente tem que ter um bom senso e sempre procurar um diálogo. Sim, Às vezes, importante. a realidade daquela pessoa que também foi presa, ele não tem condições de pagar naquele momento. Então, o que a gente sempre fala? Sentem os responsáveis do menor e tentem conversar e chegar a um acordo. Às vezes, as pensões devidas atrasadas, elas podem ser divididas, sem juros, sem correção, para que esse devedor ele tenha condição, de fato, de pagar esses valores. Agora é importante também o uso do bom senso, né, doutora? Como a senhora bem falou, mesmo que nesse período haja uma redução no salário, mas se ele sabe, ele é devedor e sabe que qualquer valor pode contribuir nesse momento com o alimento, né, do filho, da filha, é importante que ele ajude, mesmo que no valor reduzido, entre em acordo, explique a situação, mas que ele continue mantendo de alguma forma essa ajuda, ele não deixe de cumprir, né, porque a pessoa está dependendo ali daquele alimento. O menor, o filho dessa pessoa, depende disso para sobreviver. Mas, de fato, tem que ter bom senso entre as partes. Porque a gente também tem que entender a parte do pai que foi desempregado. Ele também está passando dificuldade econômica. Além da pensão alimentícia, ele tem outras coisas a pagar. Uma conta de luz, uma conta de água e tantas outras contas, até às vezes mesmo aluguel. Então, assim, a gente tem que ter bom senso entre as partes. Tanto para o responsável que está com o menor, quanto para o devedor. Sempre tentar conversar. Se puder fazer de forma extrajudicial, conversar e fazer um acordo, e aí a gente homologa na justiça. O mais correto é que seja feito por diálogo, né? Ter o bom senso em que ambas as partes, infelizmente, nesse momento de pandemia, serão prejudicadas de alguma forma. Mas que esse pai ou esse responsável, ele continue pagando a pensão alimentícia, não deixe, independente do valor que seja, aquilo que seja proporcional e seja possível para aquela pessoa. Porque a gente não pode falar de desproporcionalidade no momento de crise que a gente está vivendo. A gente já está vivendo um momento de tanta desproporcionalidade, de tantas coisas, de tanto temor. Eu acho que a gente tem que ter bom senso agora, empatia e bastante diálogo entre os responsáveis do menor para tentar evitar um corte de pagamento, uma falta de pagamento para essa criança que, de fato, precisa dessa verba. É verdade. E para a gente encerrar, doutora, qual a mensagem que a senhora deixa para todos que estão em casa acompanhando a nossa programação e abordar esse tema, um tema muito oportuno, né? Muitas dúvidas são geradas em relação à pensão alimentícia, e por isso que a gente resolveu começar a semana e abordar esse tema. Eu desejo que os pais tenham mais empatia e mais bom senso no momento de sentar. Afinal de contas, eles estão discutindo algo que é de seus filhos e do qual eles dependem para poder sobreviver. Que sempre mantenham um bom diálogo, a amizade e pensem também em ambas as partes, porque todos estão prejudicados. E que, com certeza, em pouco tempo a gente vai sair de toda essa situação e a gente vai voltar à normalidade. Mas que entendam que nesse momento de crise, a gente precisa ter mais empatia, mais amor entre as partes e que a gente precisa sempre dialogar. Então, desejo muita luz, muito amor para todos e papais pensem bem, tentem ao máximo nunca deixar de cumprir a pensão alimentícia porque é necessária para os seus filhos, independente do valor. Sentem, conversem e espero que vocês fiquem sempre bem. Bastante saúde a todos vocês. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação em nosso programa. Viu? Muita luz para a senhora também. Obrigada. Olha, conversei aí com a doutora Daniele Batista, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, trabalhista e também de família. E acabou esclarecendo para a gente esse assunto. Algumas pessoas tinham mandado perguntas e querendo que a gente abordasse. Então, você de casa tem alguma dúvida, quer que a gente aborde no programa, pode mandar através do WhatsApp 99935-9918. Inclusive, esse foi um tema sugerido aí pelo nosso telespectador, né, que é morador do bairro Santos Dumont, com algumas dúvidas. Então, chegou até a gente espera ter esclarecido também.